Eu filmei aqui. Desde ontem que eu estou. A vermelha eu sei, mas a branca eu não tinha visto. Enquanto nós estiver falando, eu peço para que os demais mantenham o microfone desligado. Eu vou dar as boas-vindas. Eu não sei se... Eu estou acompanhando. Já tirei foto dela quando estava fechada, agora eu tirei dela aberta. Algum de nós está com o microfone ligado. É só a prática que a gente sugere, né, para que nós possamos nos ouvir bem, né, é de suma importância que ouçamos o outro, né? Então a gente sugere que os microfones dos demais, enquanto alguém está falando, se mantenha desligado, e a pessoa, quando ela desejar, a partir de um certo momento, no segundo momento, né, da programação, né, em que todos os presentes poderão ler poemas, poderão fazer perguntas aos convidados, né, poderão se manifestar, eles podem simplesmente acionar a mãozinha, vai indicar que ele deseja falar, né, então os coordenadores vão perceber, ou mesmo informalmente, né, começar a falar também não há nenhum problema, né? Mas para uma melhor coordenação, a gente pode fazer uso desse recurso do aplicativo, né? Eu informo a todos, deixa-me ver que há um texto aqui informativo, informando, né, que o evento ele será gravado e que cada participante do evento automaticamente autoriza ao Museu da Justiça, ao Centro Cultural do Poder Judiciário, né, o CCMJ, né, a gravar, fotografar, filmar, editar, reproduzir, exibir, distribuir, veicular e armazenar a sua imagem, né, em caráter definitivo e gratuito. Então, há um termo aqui, né, isso está exposto ali, uma parte do termo que está aqui exposto, né, no chat. Então, a pessoa participando, né, dizendo, falando poemas e expondo aqui a sua imagem, a sua voz, a sua palavra, né, ela já implicitamente estará concordando com o uso de imagem que será feito, né, pois essa programação está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois no site do CCMJ, né? Então, dadas essas informações, eu quero dar as minhas boas-vindas, né? Estender as minhas boas-vindas a todos os presentes, aos convidados em especiais e a todos os demais participantes presentes conosco, né? Nessa terceira edição do Sarau das Musas, né? O Poesia na Justa Medida. O objetivo dessa terceira edição é homenagear o servidor público em função do Dia do Servidor Público, que é comemorado na data de hoje, e nós temos convidados que são escritores, são artistas e, simultaneamente, servidores públicos, que estão conosco em função dessa data, em função dessa ocasião. Estão conosco o André de Almeida, poeta, o Carlos Henrique Costa, poeta também, a Ciléia Macieira, outra poeta, e os prosadores Andréia Borges da Silva e o Inter Bastos, que são contistas, e a Andréia também é cronista. Então, nesse primeiro momento, né, nós vamos ter uma conversa, um diálogo informal aqui, amistoso, entremeado pela leitura de fragmentos, né, da prosa deles, poemas, né, dos livros dos poetas, né, convidados. E à medida que formos conversando, também vamos ler poemas. E isso na primeira hora do evento, nessa primeira hora, nos primeiros 50 minutos, primeira hora, né, a programação ela se estende até às 19. E num segundo momento, os demais presentes podem participar lendo poemas seus, poemas de poetas de sua preferência. Nós elegemos o tema do servidor público, né? Então, nós sugerimos, né, no texto de divulgação do evento, que a gente priorizasse a obra de poetas que desempenharam, né, dupla função, que foram poetas, artistas, compositores, etc., e também foram servidores públicos, né? Dito isso, eu vou começar lendo um clássico que é conhecido, é bastante conhecido de todos, né, e que já menciona, né, o servidor público, né? Então, eu vou dar a partida lendo, eu vou funcionando como mediador, né? Eu também vou ler alguns poemas, né, de poetas que foram servidores públicos. Então, eu vou começar com o Confidência do Itabirano,
do Carlos Drummond de Andrade, para dar a partida. E aí, após isso, as meninas, né, a Cileia, ela pode começar, pode tomar a palavra e começar a ler poemas dela, depois a Andréia, né, os meninos, né, vamos cavalheiristicamente, né, ceder o início, né, às meninas, né. Então, vamos ao Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Confidência do Itabirano, de Carlos Drummond de Andrade. Do terceiro livro dele, né, do Sentimento do Mundo. Então, ouçamos algo agora. Acredito que a Cileia tem belas surpresas para a gente. E perdão, antes que você inicie, perdão, Cileia, o Sérgio, perdão, eu não tinha percebido que ele está na sala. Eu gostaria que ele nos dissesse algumas palavras iniciais, por favor. E, perdão, Sérgio, eu não o tinha visto ainda na sala e agora eu vi que você está com a mão aqui sinalizando. Por favor, com a palavra o Sérgio, diretor, Sérgio Foncida, o diretor do Museu da Justiça, com a palavra. Eu não podia deixar de dizer uma palavra aos nossos colegas, né, que é uma homenagem aos servidores, assim, tão dedicados já no seu dia a dia e que nos cedem esse seu tempo e o seu talento nesse encontro cultural, né? Então, eu queria agradecer, são pessoas muito queridas, todos escolhidos assim pelo coração, né? Então, eu queria agradecer, primeiro, queria ser o Lemos, assim, que tem organizado, assim, com muita maestria, todos esses encontros, com grandes convidados, abordando livros muito importantes. Então, eu queria fazer um agradecimento público aqui ao Lemos, esse maravilhoso trabalho que ele vem fazendo no Clube da Leitura e agora também no Sarau. E queria agora agradecer também a produção, né? Não poderia deixar de agradecer esses profissionais assim tão dedicados, né? Que também nos dão essa oportunidade de nos encontrarmos, mesmo à distância, mas com afeto, né? Com profundidade. Então, eu queria também deixar o meu agradecimento à nossa produção e aos nossos convidados de hoje, homenageados, servidores, escritores. Então, meu agradecimento ao Carlos Henrique, o Inter, né? O Inter Bastos, André Almeida, que tive na Bienal, eu estou até com o livro dele aqui, ó, tá? Que eu fui lá cumprimentá-lo lá na Bienal, no lançamento do livro dele, na última Bienal que foi possível o encontro, né? A Andréia, colega também de longa data, e Cileia, né? São esses gênios escritores que estão hoje nos dando assim a graça de servir o seu talento para a gente, né? Então, esse é o agradecimento que eu queria em homenagem ao Dia do Servidor e servidores tão talentosos, tá? E é isso que eu queria agradecer. Muito obrigado a todos por terem vindo, terem participado, tá bom? E ao público também, né? Porque sem o público a gente não tem arte, né?
completa, né? O ciclo da arte só se completa com a presença do público. Muito obrigado a todos. Muito grato, Sérgio, por suas palavras, e mais uma vez desculpas, eu não tinha percebido que você estava conosco. O Sérgio, eu estava sentindo já a falta dele, eu estava procurando, né, uns momentos antes, né, porque ultimamente o Sérgio tem priorizado, tem valorizado, né, especialmente essa programação, tem estado conosco em todos os eventos, né, não só do Sarau, essa já é a terceira edição, mas na programação do Clube de Leitura, né, do Leituras no Palácio, né. Então, muito grato, Sérgio, pelo prestígio, né, pela amizade, pelo afeto, né, pelo apoio a essas atividades literárias, né, que a gente tem realizado já há um ano no Museu da Justiça. Eu quero também, antes de passar a palavra para a Cileia, só informar que eu não apresentei um pouco mais demoradamente os convidados, pelo seguinte, para que a gente possa priorizar a literatura, a leitura deles, a palavra deles, né, eu não me demorei, mas eu quero informar a todos os presentes que há um resumo, né, biográfico, né, das realizações, né, literárias, né, de cada um deles, né, elas estão disponíveis no chat, né, caso os presentes, né, tenham curiosidade, né, podem se informar ali, né, sobre a biografia, né, dos convidados, né, e há informações, né, sobre as publicações, os livros, né, a produção de cada um deles. Então está disponível no chat também para consulta, né, durante aqui o evento. Então, a partir dessa leitura que vocês fizerem, vocês podem fazer perguntas também a cada um deles, né? Então, foi só por isso que eu não me demorei, não fui um pouco mais, não me estendi mais na apresentação, né? Porque a gente priorizou que é priorizar a palavra, e a gente está optando agora, né, por essa dupla apresentação, né, aqui, né, verbalmente, e também por escrito no chat. Então, com a palavra, a Cileia Macieira, por favor. Então, boa tarde a todas e a todos, aos colegas que estão dividindo aqui comigo a sala virtual do evento e a todos os demais que estão nos dando um tempo do seu tempo, coisa tão rara hoje em dia, né, e vieram para prestigiar essa celebração. Eu começo parabenizando a iniciativa do Museu da Justiça e do Centro Cultural, e aqui para seguir a praxe da nossa casa, eu saúdo e agradeço a toda a equipe do museu, na pessoa do seu diretor, o Sérgio Sidon, e acho a iniciativa fantástica, porque a gente tem a oportunidade de vir no eco, né, de tão grandes escritores, poetas, através dos tempos, né, que foram como nós, servidores públicos, a gente poder hoje estar ecoando e usando essa imagem deles como inspiração de que é possível a conjunção dessas duas vertentes, de que manter a artisticidade ou talentos outros faz com que nós sejamos ainda melhores servidores, né, e que a gente possa auxiliar a dizer o direito, a pensar o direito e a proteger e resguardar o direito além do direito, né? Eu creio realmente que a gente traz, pelo exercício de outros talentos, em paralelo à nossa atividade judiciária, a gente traz um plus, né? A gente coloca à disposição do nosso mistério, né? Algo que é muito importante. E isso o museu está revivendo e nos mostrando muito bem com essa iniciativa. Então, a primeira coisa é parabéns. A segunda é agradecer a oportunidade, sobretudo, como eu disse, o tempo é tão raro, o tempo das pessoas é uma coisa tão rara hoje em dia, a gente ter esse espaço, essa abertura, esse momento para, sobretudo, e aí eu falo bastante em meu próprio nome, me sinto trazendo uma representatividade de tantos outros colegas, né? São muitos que, como nós, detêm outras vertentes, outros talentos, e eu me sinto assim representando a eles, né? A gente vai dos magistrados, tantos, né? Desembargador Wagner Sinelli com a música, o Castro Neves com a poesia, a doutora Andréa Pachá com os textos, o meu próprio diretor-geral, André Gustavo Correia, com seu texto tão significativo em relação à liberdade de expressão, e a gente passa por colegas, e no meu universo, eu hoje sou lotada na Emerge, muito próximo de mim, eu tenho muitos exemplos, eu tenho Lúcia Frota com a poesia, eu tenho na Tércia Mota da comunicação com um texto excelente, a gente tem o Ébano Machel, que é músico e faz toda a nossa arte visual dos cartazes,
Georgia Kitsos com web designer, Rosane Naylor com as fotos, é uma maga das fotos, são muitos exemplos. Então, eu me sinto prestigiada e verdadeiramente honrada de poder estar aqui representando a todos nós, servidores, nessa nossa tarefa. Quando eu fui convidada, eu pensei assim na minha trajetória literária, né? Que é o que tem a ver aqui hoje nessa questão da poesia e do servidor público. Eu tenho 3 livros publicados, esses livros distam 10 anos entre a edição de um e de outro. Uma vez me perguntaram se eu era uma poeta bissexta. Aí eu falei, eu não sou bissexta porque a gente escreve sempre, escreve continuamente. A produção, né, assim, juntar a produção e o processo editorial, ele é mais lento e custoso em vários sentidos, né, até mesmo da reunião de forças para esse voo mágico da exposição, né, que é a gente escrever e mostrar alguma coisa. Mas o fato, estou falando desses 3 livros e da separação das décadas, porque isso para o nosso tema aqui vem a ser relevante, porque, assim, como eles têm um espaço muito grande, eles são muito definidos, de épocas definidas da minha vida. E o primeiro era ainda um eco adolescente, uma exibição muito midiática, muito multimídia. O segundo, ele vem no momento em que eu faço uma transição para a carreira do servidor, de ser servidora pública. Eu não tive uma carreira linear durante 20 anos. Eu fui fazia dança, fui professora de dança e dancei profissionalmente, fui professora, dei uma volta e o direito foi a minha 3ª faculdade. Então, esse livro do meio, ele retrata esse momento dessa entrada num outro universo, desse espanto com tantas coisas diferentes, com algumas dores daquilo que eu julgava que estava, então julgava que eu estava perdendo, mas enfim, eu fui deixando de lado para poder fazer essa transição. Anos depois, eu venho a perceber que a gente pode juntar tudo isso aqui, é um excelente exemplo, esse dia de hoje, esse dia do servidor público. Então, eu selecionei aqui 3 pequenos poemas que falam desse momento, falam dessa situação, e que são desse segundo livro, que é esse aqui, Busca e Apreensão, que justamente traz esse título porque faz um paralelo aí com a figura, né, essa figura do direito, da tutela de busca e apreensão, com a nossa tentativa de buscas e possibilidades de apreensões de novas coisas, novos patamares, enfim, na vida. Então, eu vou falar os 3 em sequência. Eles se chamam Ritual, Outro Palco e Busca e Apreensão. São pequenininhos. E tem exatamente o meu tempo de serviço público, 21 anos. Cabelo, esmalte, maquiagem, blazer, base, meia fina, saia justa, lenço, pasta, grife, gafe, adrenalina, papéis, palestras, pranchetas, processos, palavras caretas, pose, porte, pedestal. Um mundo à parte, um mistério. Eu, nesse ritual. A porta é saída e entrada. Picada, aberta na mata, foice, faca em desatino. O palco é novo nas rampas, um mapa de escadas, entranhas, galerias, labirintos. É nova a moral e a ética, a fria beleza estética, a plateia e o mezanino. Outro cenário, outro compasso, plano e traço é outra mão. De lado as sapatilhas de ponta, saltos altos, pés no chão. Lindo, Todo lindo. dia, fio esticado, coque trançado, como fosse dançar. Todo dia, meia lavada, cintura ajustada, como fosse dançar. As pernas que elevam e deslizam, descruzam e realizam o que viciaram treinar. O giro a mais, o salto além, a técnica em perfeição, o ato com competência, a busca e a apreensão. Oh, Obrigada. bravíssimo. E aí, assim, na sequência
desses 3 anos depois, a gente percebe isso, que tudo aquilo que eu pensava que eu estava perdendo, ou essa tristeza latente que tem nessas rimas tão, né, simples e até, eu acho até pueris, mas enfim, a gente vê que na verdade aquilo que a gente pensa que a gente perde, a gente nunca perde 100% do que a gente pensa que está perdendo, né? Algo, e o que é, via de regra, mais relevante fica, vem com a gente, e aí a gente, quando menos espera, percebe que está colocando isso em prática, que está usando e que está, na verdade, somando de alguma forma. Então, eu trouxe um outro poema chamado Das Perdas. E ele diz assim: na perda, parte do percurso, nem tudo é dano ou prejuízo. Há perdas, talvez, acredito, que assim como inevitáveis, nos são até necessárias. Alguns momentos da infância em danças de roda esquecida, alguns momentos de vida em danças de areia apagada. Perdemos o sopro do primeiro amor, o susto da primeira grande dor, o primeiro pequeno vestígio, vislumbre vizinho do risco novo, primeiro sabor. Perdas existem ainda que vêm como nuvem de alívio, o descompasso, o desaviso, o desencontro imprevisto da perda sequer lamentada, vazante de águas passadas, sem mesmo lágrima ou riso. Choramos a perda que é misto de desvario e torpor, a perda total desperdício, o vazio brutal e o desamor. Mas perda há que transcende, cuja falta é tão presente que nos refaz lentamente redesenhando a meada, outro fio, outra laçada, trama forte retrançada no colorido das cinzas, a vida por novas tintas, vida e paz, mesmo na dor. É isso que eu lanço para abrir aí esse início de discussão sobre essas questões tão relevantes que o querido Lemos me permitiu estar fazendo junto com vocês. Que alegria tê-la conosco, ouvir sua poesia, ouvir sua voz, a interpretação, né? A autora, a própria autora interpretando, né? a obra, então isso nos dá um vislumbre mais amplo, né? Dela, né? Dessa poética, né? E aí eu realço, né? Só a título de comentário, né? O casamento, né? Além da junção, né? Do direito, né? Com a poesia, né, o casamento aí também, né, as conexões entre a arte escrita, né, a arte literária e a dança, né, a musicalidade, né, o bailar, né, uma outra arte também presente na escrita da Cileia. Antes de passar a palavra para... E depois a gente... Isso até já vou sugerir como uma pergunta posterior para você, Cileia. Você já pode ir pensando também um pouco, né? Sobre essa relação da dança com a poesia, da dança, do movimento, né, do corpo com o movimento da palavra. Depois você pode nos falar um pouco sobre isso. Antes de dar a palavra para a Andréia, né, a gente está com esse momento inaugural, eu não sei se vocês perceberam, uma presente, a Lídia Lobato, ela sinalizou com a mão. Então, Lídia, se você então pode falar conosco agora. Você está com a palavra, se foi isso mesmo. Se eu não estou enganado, se não foi acidental. A Lídia Lobato. Você nos ouve, Lídia? Vocês viram aí na tela a sinalização dela também? Vimos. Lídia, você está conosco e gostaria de falar nesse momento? Fazer algum comentário ou algo assim? Eu não sei se foi acidental, ela não se manifestou, mas Lídia, depois você, por favor, pode ficar à vontade. Eu vou passar a palavra agora, né? Conforme o proposto no início, né? A Andréia Borges. Por favor, Andréia. Olá, gente. É um prazer estar aqui. Agradeço ao Sérgio e ao Lemos pelo convite. Cileia, gostei muito de te ouvir. Assim, achei lindos os seus poemas. Parabéns. Eu não sou poetisa, né? Eu sou contista, assim como o Inter.
E, enfim, mas eu tive um poeminha selecionado para esse livro aqui, Elas em Poesia, em homenagem às mulheres, que daqui a pouco eu vou ler, um poema bem curtinho, simples, mas eu não me considero poetisa, né? Eu sou mais dos contos mesmo. Eu já tive um conto selecionado para esse livro, Novas Contistas da Literatura Brasileira, e para outros concursos também que eu participei. Mas como hoje é um sarau, né? Então eu achei interessante trazer poemas. Aí eu vou ler um do Ferreira Goulart, Não Há Vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. É um poema bem conhecido, né? E eu achei que era bem pertinente para o tema de hoje, então eu quis começar com esse. Eu vou ler agora um bem curtinho, que eu tive a honra de ter sido selecionada, né, por essa editora, Heliópolis, que é uma editora que tem um projeto muito legal. Heliópolis é uma comunidade lá de São Paulo, e eles tentam publicar pessoas da própria comunidade, mas eles abriram um concurso que foi nacional, né? E é um livrinho todo dedicado a mulheres. Então, eu participei, por um acaso, eu tive um poema selecionado, mas, como eu falei, eu não me considero poetisa. É um poema muito simples, eu vou ler aqui para vocês. O nome é Conquistas. Cresci sendo orientada a casar, a ter filhos, a cozinhar, a respeitar o meu marido. Quando adulta, preferi estudar. Não quis ter filhos, não aprendi a cozinhar e não quis me casar. Já madura, tenho histórias para contar, muitas viagens para celebrar, muitos amores vividos e conquistas femininas para comemorar. Ainda posso me casar se vontade tiver, também posso aprender o que quiser. Ah, mas isso é escolha minha, mulher. É isso, gente. Daqui a pouco eu leio mais algumas, eu vou dar oportunidade para os meus colegas aí. A gente pode... Muito grato, Andréia, muito grato por Daqui a pouco eu leio mais conosco. eu quero ler depois um poema do André, que é o nosso colega aqui, eu estou com o livro dele aqui na mão, separei um conto para ler dele, mas eu vou ler mais para frente, vou deixar meus colegas falarem, ótimo, tá bom? que bom. A gente pode prosseguir com essa dinâmica, então, e depois que todos os colegas tiverem tido a primeira participação, a gente vai fazendo como que uma espécie de rodada, né? Aí a gente volta com a Cileia, né? E aí ela pode responder aquela pergunta ou ler outros poemas, né? Eu pediria agora que o Carlos Henrique, né, já que nós começamos, né, eu abri com o Drummond, o Carlos Henrique ele tem um belíssimo poema dedicado, né, ao Carlos Drummond de Andrade, né, do livro de poemas dele, do Lírio dos Sentidos, né? Então, Carlos, se você se sentir à vontade para ler esse poema e os temas que foram tocados, né, tanto pela Cileia como a Andréia, me lembrou um outro conjunto, né, de poemas seus, né, que fala da voz, né, dos microfones, se eu não me engano, é o título, né, que são belíssimos poemas, né, que tem um teor social também forte. Então, passo a palavra ao poeta Carlos Henrique Costa. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Eu já visualizei, inclusive, a Gina Teixeira ali, olha só, que legal. Muito bom te ver, Gina, também. Meu caro Lemos, você me pegou de calças curtas, porque eu não estou com um livro em mãos. Eu trouxe poemas inéditos. Ótimo, fica à vontade, então, eram apenas sugestões, fica à vontade. Depois eu posso, num outro momento, eu posso ler algum. Eu estou com o seu Lírio dos Sentidos aqui, a gente pode deixar isso para depois. Pode ficar à vontade, sim. Por favor, fica à vontade. Então. Bom, então eu vou ler um poema inédito, né, na linha desse binômio quase esquizofrênico, né, entre estar funcionário público e ser artista.
Meus dias se passaram como pude, amanhecendo insones várias vezes, e nada acontecendo sem que eu mude e veja o céu aberto sem reveses. Meus dias sem desejo, atitude, esmaecendo a força da rotina. O tédio reinventa-se a miúde e quase tira as cores da retina. Meus dias, protocolos burocráticos, papéis avolumando-se na mesa, encerram frases, gestos automáticos, feito água congelada na represa. Meus dias desfalecem mais remotos, concentram-se em problemas adiados. Departamentos ditam pelos votos incompetentes mais apropriados. Meus dias, cada dia mais carentes. Nenhuma iniciativa de virtude. Surpresas, nem antigas, nem recentes. Meus dias são a morte em plenitude. É a sublimação das mediocridades do cotidiano, porque, como já disse certa vez o desembargador Marcos Faber, as pessoas só procuram a justiça em função de problemas. Então, nós somos depositários de problemas, absorvemos problemas. Então, o artista ele tem ainda esta salvação, né, de transmutar os problemas em arte. E é isso. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao Winter, porque eu tenho um livro do Winter. Isso mesmo, muito, muito bom, Carlos. Muito grato mesmo por compartilhar conosco sua criação, por estar aqui conosco, e era justamente isso mesmo, né? A gente está meio que intercalando, né? Nós tivemos uma poeta, né? Uma prosadora, então um poeta agora, e agora o Winter, né? Que é prosador, então com a palavra o Winter Bastos. Saudações, gente. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou ler um trecho de um conto meu, que está nesse livro aqui, que é o livro Prisões de Estimação. Esse livro está sendo vendido pela editora Itapuca. Eu peço que vocês, depois, usando o buscador da preferência de vocês na internet, vejam lá o site da editora Itapuca, que é uma editora aqui do município de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, e lá está disponível para vendas esse livro. Vocês veem lá a respeito, vejam se interessa a vocês, tá? Que eles estão fazendo entrega. Normalmente, eles têm toda uma estrutura para entregar o livro para vocês na segurança dos seus lares. Eu vou ler um trechinho aqui de um conto chamado Uma Chamada Perdida. É só um trecho. Eu tentei escolher um trecho que não precisa da questão da pessoa perder o fio da meada e tal. Tem outros trechos de outros contos que estão selecionados aqui. Caso haja tempo, eu leio mais algumas coisas, tá? Mas, de qualquer forma, agradeço muito a oportunidade de ler aqui o pedacinho do Prisões de Estimação, que é o meu livro de contos. As almofadas do sofá eram uma extensão de Bruno. Eu me abraçava a elas como a um amante, enquanto nossos delírios verbais fluíam pelas ondas do celular. Invariavelmente, eu gozava, e o melhor de tudo nem era isso, mas o caminho até o orgasmo. As veredas por onde transitávamos sem pudor, as coisas que dizíamos e que nunca teríamos ousado falar despertos, temendo represálias de nós próprios. Ele me chamava às vezes por nomes diversos, e eu, por meu turno, incluía outros no meio da fantasia. Era uma vingança? Um sadismo? O ciúme que ele manifestava nesses momentos se transmutava em excitação, e sua raiva era me dizer coisas selvagens. Desculpe,
e sua reação era me dizer coisas selvagens, agressivas, e aí eu virava uma vitimazinha indefesa, inerme, dominada. Desperta, teria vergonha de me revelar assim tão pequena diante dele. Pior que vergonha, medo mesmo de me revelar tão frágil. Será que ele me amaria ao descobrir-me tão inferiorizada, tão mesquinha, tão nada? Será? Uma coisa interessante quando a gente lê um fragmento de uma obra, né, de uma narrativa, né, de um conto, por exemplo, né, como nesse caso, né, eu não sei se vocês experimentaram, né, o Inter ele interrompeu a leitura e eu fiquei em suspense, né, porque eu não achei que seria tão breve e a gente fica na expectativa da continuidade, né, então a gente viu essa atmosfera, né, esses dois personagens aí, essa relação se esboçando, né, ante os nossos olhos, ouvidos, né? Então a gente ficou nesse suspense, né? Então eu até sugiro, Inter, se você achar interessante e adequado, você pode, na sequência, quem sabe, você pode ir nos brindando com sequências, de repente, desse conto, conforme a sua preferência. Só fiquei, é uma sugestão apenas, né? Mas não sei se vocês sentiram isso também? Eu percebi nitidamente. Aí cortou, assim, e a gente... Né, tava querendo, né, ficou querendo mais. Isso é bom, isso é ótimo. É a estratégia do conto, né, da narrativa, né, do enredar, né, do entretecer, né? Isso é muito, muito bom, Inter. Que bom. Pensamos o seguinte, então, Lemos. Oi? André, já que você está... Quero que a Andréia leia também, para a gente, um ponto dela. Tá. Bem, então, já que foi pedido, vamos fazer o seguinte, eu vou ler um trecho, vou deixar vocês no mistério em relação... Eu vou deixar vocês com água na boca aí em relação a uma continuidade desse conto cujo trecho eu li, que é Uma Chamada Perdida, e eu vou ler um trecho de um outro conto, que aquele conto vocês viram, né, narrado em primeira pessoa. Esse daqui é em terceira pessoa, é um conto chamado Engenharia da Religião, do mesmo livro, né? Que é o livro que eu sugiro que depois vocês vejam lá no site da editora Itapuca. Depois de acordar, ir ao templo, assistir à missa, prestando especial atenção ao Evangelho de São João, se dirigir ao padre, pedir a Santa Confissão e ser conduzida até uma sala onde havia apenas 2 cadeiras de madeira, como os bancos da igreja, que sempre faziam Sônia pensar na sujeira de todos que lá se postavam trazendo doenças e talvez espalhando as epidemias por toda a cidade, gerando um inferno de pestes, pois os pecados eram muitos e muitas eram as chagas afligindo aquele rebanho que para lá seguia, a fim de se purificar em Jesus, mas no fundo temendo ser rejeitado, com medo de ser lançado às chamas como joio, como árvore sem frutos, como paus inúteis carcomidos, dos quais não se tira proveito algum, além do prazer de apreciar as labaredas que surgem, quando queimam sob o olhar castanho e vivo, de quem não se choca ao ver sua paróquia em brasas, pois sabe ser aquilo inevitável, já que existia tanta madeira velha e tanto calor naqueles ali prostrados em oração, temendo essa morte tão terrível, mas não se desvencilhando de suas falhas, pois os erros eram seus destinos, repetidos 2, 3, 4, quantas vezes fossem, delineando vidas dentro daqueles limites, dentro daquela figura de fogo, na qual os pecadores se retorciam, sentindo a pele arder em chamas que os fariam se lançarem em gritos e mais gritos, não mais capazes de atingir ouvidos inocentes, proliferar a luxúria e muito menos chegar a um sacerdote que se voltasse disposto a ouvir a confissão de uma pecadora sentada humilde numa cadeira como aquela, Sônia, que preferia de fato ser levada ao tradicional confessionário, se viu diante do padre, que lhe mandava contar os pecados. Adorei esse final. Uma outra atmosfera, né? Outro universo, né? Então a gente vai vendo aí a multiplicidade aí da contística do Inter Bastos, né? Muito grato, Inter, por estar aqui conosco e compartilhando, né, o que você cria, né? E com a palavra, então... Se houver tempo, depois eu posso ler mais algum trechinho de algum conto, mas aí ótimo, é bom que tenha essa dinâmica aí para os outros também participarem. Vai ter mais uma rodada, né? Uma outra sequência, então vamos ter mais uma oportunidade para a gente conhecer ainda mais a sua contística, né? Com a palavra agora, então, o poeta André de Almeida. Seja muito bem-vindo, André.
Pois é, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, já todo mundo falou. O Sérgio Ricardo, uma pessoa maravilhosa, né, sempre inúmeros eventos ocorrendo no CCMJ, a partir do CCMJ, que a gente vê constantemente, toda semana tem eventos aqui no tribunal, numa velocidade assim, uma quantidade assim, dificilmente vista anteriormente. Desde saraus, desde músicos. Então, essas oportunidades a gente tem percebido, todos os funcionários do TJ, aqueles que se relacionam mais com o tribunal, e aqueles que são um pouco mais afastados, mais discretos, que preferem não se envolver muito, mas todos percebem que está bombando atividades aqui na casa. E estamos aqui nós, então só temos a agradecer. Eu acho que servidor, nós estamos passando momentos difíceis, né? Estamos aí diante de uma futura reforma administrativa, né, que a gente não sabe como é que vão ficar as coisas, né, salários arrochados, mas estamos aqui vivos, né, estamos aqui presentes, fortes, e continuando na nossa existência, né, nossa existência para fazer algum sentido nessa vida que a gente tem. Então, curiosamente, eu tenho aqui, eu selecionei vários autores, claro que não vai dar tempo para ler todos. Curiosamente, a Andréia leu aqui do Ferreira, não sei se dá para ver, Ferreira Goulart, Não Há Vagas, ela me roubou, Ferreira Goulart, Não Há Vagas, mas eu tenho um outro Ferreira Goulart aqui. Mas eu vou começar com o meu livro, selecionei alguma coisa. Tá? Esse livro é Poemas de Outubro, o Sérgio já apresentou. Ele foi lançado na Bienal, tá, do livro. Foi escrito realmente no período do mês de outubro. Tá? São em torno de 150 poemas, mais ou menos. E, bom, eu selecionei alguns... vamos ver aqui, por exemplo, esse poema que eu vou ler agora, ele fala um pouco dessa questão que a gente está vivendo na contemporaneidade, que é algo que um sociólogo muito conhecido, Zygmunt Bauman, ele vem falando para todos os seus alunos e todos aqueles que o leem, que nós estamos vivendo uma vida com menos sentimentos, com menos amor, correndo mais contra um tempo, entrando mais no mundo da competição, e isso que ele chama de vida líquida, né? Está esse conceito muito em voga hoje em dia. Ele tem diversos livros, eu sugiro um livro dele, Globalização, Desumanização, e Vida Líquida é um outro livro também. Bom, enfim, então eu vou ler esse poema aqui. Não se procura instintivamente as ruas solitárias. Há muita gente, lojas cheias, camelôs ambulantes. Eles vendem tudo, o que se pode comprar, sem um tostão que seja concebível. É verdade, nas ruas solitárias há muitas lojas vendendo gente. Então, esse é um poema que eu selecionei. Bom, vamos ver aqui um outro. Esse outro, poema é um poema que ele fala um pouco mais assim do viver a vida.
Tá? O meu livro ele tem uma diversidade, por isso que o nome do livro ele é Poemas de Outubro, porque não se concentrou somente numa temática, tá? Ele tem aí uma diversidade de temas, ele vai de um niilismo total até questões como a ditadura, né, a liberdade de expressão, questões como viver a vida, questões como otimismo, religiosidade, né? Então, ele foi escrito em 2018, num momento muito difícil, queda da Dilma, JBS em voga, um lance do Michel Temer, e veio, assim, um desbloqueio total da minha parte e eu saí escrevendo. Então, eu vou ler esse daqui, que é sobre um personagem, vocês vão perceber que ele gosta de viver a vida e tem outros elementos dentro desse poema. João Murilo custou acreditar no necessário. Já viveu em muitos lugares, muitas cidades, muitas noitadas. Seguiu estradas como um doidão. Bebeu até na contramão dentro de um Porsche bonitinho de New York. Boas novidades entre desiguais ações, onde o mar é sem fim. Transou com garotas à meia luz e quase foi tomado por sífilis, num tempo em que a regra é botar camisinha. No cassino perdeu todas e nunca deixou de ir na rota do jogo. Já na praia era um surfista, legalzinho de se fazer artista. Entre ondas e bijuterias, digo que adora a vida. Porque se ele já conheceu de tantas e tantas boas, igual a um menino tonto, custa acreditar no necessário. Então, esse é um outro poema. Bom, temos outros poemas. Eu, de repente... Eu tive uma coisa assim que eu esqueci assim, de marcar especificamente. Eu vou ver aqui. Vamos ver. Aqui. Esse daqui é muito interessante. Olha, ele mistura um pouco de prosa com poema. Eu vou ler até esse daqui, depois eu vou passar para um poema do Ferreira Goulart, que eu também selecionei, mas tem também aqui Tanucy Cardoso, eu vou fazer uma homenagenzinha, a Amarildo Silva, quem é que não se lembra do presidente, do Sim de Justiça nos anos 90, gloriosos anos 90, que se pagava melhor aos funcionários públicos. Né? Bom, então, eu vou ler esse agora, tá? Esse aqui tem um pouco mais a ver com saber, com conhecimento, com a profundidade da vida e tem a ver também com um certo perceber das coisas de uma maneira mais tranquila, menos estressante, vamos dizer assim. E ele começa com um diálogo. Então, vamos lá. O senhor é de Campos do Jordão? Verdade. Mentira. Encontrei-o na estrada e não prestei atenção. Tudo que é distraído merece ser ouvido. A vida passa em brancas nuvens, névoa cheia de pássaros, a realizar nossos caprichos.
Jamais chega a hora do saber. Revelar é a traição dos costumes. Sentir é melhor que ver. Névoas, venham até mim. Eu serei feliz assim, a relaxar de modo elegante, porque amo as dúvidas. Verdade, mentira. O senhor é de onde? Dali mesmo? De outros pontos siderais? De onde somos nós, filhos de Albatroz? Cumprimentei-o, ele foi-se embora. E se ficasse a responder, qual a diferença? Verdades, mentiras, real, irreal, surreal? Foi-se em brancas nuvens? Que ótimo serial! Ou se para lá foi o andarilho, ele terá sua oportunidade de relaxar e sono profundo. Esta certeza do descanso nas incertezas do mundo é o que lhe faz progredir. Também me faz progredir recair no dom das divagações. Este entorno é delicado, a imprecisão me ilumina, e a lucidez de um fato me faz amar verdadeiro, mas quando estou distraído. Pronto, esse aí é mais um. Espero que tenham gostado. Eu vou agora ler, então, eu vou aproveitar, eu vou ler, então, deixa eu ver aqui o Ferreirinha. Grande Ferreira Goulart, tá, que foi indicado, né, para o Prêmio Nobel de Literatura, mas não. Infelizmente, o Brasil tem sido injustiçado nessa parte. Nós tivemos nomes aí de respeito que mereciam estar com o Prêmio Nobel de Literatura. Mas como o Prêmio Nobel de Literatura e como o Oscar e como outros prêmios, a gente sabe que às vezes nem tudo vai pela razão, né? Mas eu vou ler aqui um poema chamado Agosto 1964. Eu ia ler 2, hein? Mas a Andréia me tirou um poema. Então, vamos lá. Entre lojas de flores e de sapatos, bares, mercados, boutiques, viajo num ônibus, estrada de ferro, Leblon. Volto do trabalho à noite em meio fatigado de mentiras. O ônibus sacoleja, adeus Imbô, relógio de lilazes, concretismo, neoconcretismo, ficções da juventude, adeus que a vida eu compro à vista aos donos do mundo. Ao peso dos impostos, o verso sufoca, a poesia agora responde a inquérito policial militar. Digo adeus à ilusão, mas não ao mundo, mas não à vida. Meu reduto é meu reino. Do salário injusto, da punição injusta, da humilhação, da tortura, do horror, retiramos algo e com ele construímos um artefato, um poema, uma bandeira. Então, esse é mais um. Eu quero também, nessa primeira rodada, bom, eu trouxe 3 poemas do Cruz e Souza, e o Cruz e Souza, ele na parte do meu livro, que fala, que tem uma parte bem niilista, que chega a fazer, assim,
um decantamento, um propalar sobre o suicídio e outros temas. Eu gostaria de citar o Cruz de Souza porque ele pega um pouco esse momento, essa época que a gente está vivendo, esse tempo estranho, né, que a gente está vivendo, com o aumento da miséria, aumento do desemprego, as questões pertinentes ao cotidiano, que tem a ver com tecnologia, tem a ver com vários itens aí em que o mundo está meio assim, precisando dar uma parada e se questionar, né, e saber levar de outra forma. Bom, muito só. O nome do poema é Só. Escrito no livro Últimos Sonetos, que é um livro póstumo do Cruz de Souza. Cruz de Souza, diga-se de passagem, nasceu em Florianópolis, no século passado, e ele era filho de escravos alforriados. Bom, só. Muito embora as estrelas do infinito lá de cima me acenem carinhosas e desça das esferas luminosas a doce graça de um clarão bendito. Embora o mar, como um réu proscrito, chame por mim nas vagas ondulosas e o vento vem em cóleras medrosas, o meu destino proclamar. Este mundo tão trágico, tamanho, o meu me sinto estranho, e o amor todo avaro. Ah, como eu sinto compungidamente, por entre tanto horror indiferente, um frio sepulcral de desamparo. Estamos aí com um poeta maravilhoso, simbolista, é um dos maiores expoentes do simbolismo brasileiro, poeta negro, né? E sempre vale a pena, gente, a gente ressuscitar escritores, porque as pessoas não estão lendo, estão esquecendo nomes, e a gente tem, sim, que estar falando sempre desses escritores, dessas pessoas, né, para que elas não fiquem no obscurantismo da nossa sociedade. Passo, então, ao Lemos, tá, para que ele redirecione, então, agora para outro palestrante, outra pessoa aqui do grupo. Muito grato, André. Com o André nós tivemos aí vários trânsitos, né? Um trânsito aí entre épocas, né? A poesia contemporânea dele, uma outra fase, né, da produção literária brasileira, né, com o Ferreira Goulart, e aí um salto, né, para o passado, né, com o Cruz de Souza, que é passado, mas é muito presente, né? Vimos aí um trânsito também entre a arte e o pensamento sociológico, nas conexões, né, da escrita do André com o pensamento do Bauman, né? E um trânsito também aí entre o verso, né, e a prosa também, né? A gente pôde ver, né, que a escrita do André faz esse percurso, né? Ele vai do verso para o poema em prosa, né, o poema narrativo, né? Então, vários trânsitos aí, várias conexões, né? Eu vou passar então agora a palavra, a gente pode ter mais uma rodada, né? Antes, acredito que talvez um pouco mais breve, né? Antes da gente passar a palavra para os demais participantes, né? Então a gente pode ter essa segunda rodada um pouco mais informal, vocês podem de repente fazer alguma intervenção, né, na fala um do outro, se vocês se sentirem à vontade, né? Passo a palavra para a Cileia. Eu gostaria de perguntar para a Cileia, ela falasse desse livro dela, sobre Paris, que tem um tema Paris. Conversa com a gente, porque eu acho que, assim, do grupo, muita gente falou que você talvez fosse aqui a menos conhecida de nós 5. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa tua obra.
Ótimo, já temos aí um início de diálogo entre os convidados. Que bom. Então, André, te agradeço o pedido, porque você me dá a dica que eu precisava para o que eu gostaria de falar aqui nesse segundo momento. Eu vou só voltar um pouquinho na colocação do Lemos, quando ele pediu também que eu falasse alguma coisa sobre essa relação entre a dança e a escrita. E assim, a dança é algo tão, tão mágico, tão maravilhoso, porque ela te traz o exercício da dança, o treino para a dança, ela te traz uma consciência corporal, assim, uma disciplina, mas sobretudo uma consciência, uma posição corporal em relação a você mesma, assim como também em relação aos demais e em relação ao espaço onde você se move com os demais. A gente pegando isso para a escrita, essa relação é maravilhoso, porque a escrita é algo também redentor, é algo que salva e que te permite essa colocação sua dentro de um espaço, essa relação com o outro, porque às vezes o leitor, né, o ciclo realmente também da escrita só se completa com a presença do leitor, mas é uma movimentação que às vezes você domina, às vezes não. Eu acho assim, eu sou absolutamente fascinada por essa dança, digamos assim, né? Eu já vou falar do livro que você me pediu para falar, André, mas assim, indo um pouquinho lá atrás, o primeiro livro meu, ele se chama Dança Plena. E lá, eu tinha 25 anos, eu fazia umas performances onde efetivamente eu dançava e falava a poesia. E aí, acho que foi o Winter, você é meu conterrâneo, você é de Niterói, você falou em Niterói. Nesse primeiro livro, eu tive a sorte da Bia Bedran, que é uma artista exemplar que a gente tem em Niterói, é cantora, escritora, poeta, faz um trabalho lindo através dos anos com as crianças, e ela disse uma frase assim: poeta dos gestos, bailarina das palavras. E lá eu peguei essa frase e coloquei nesse meu primeiro livro. E ali eu buscava essa interação. Fui buscar também alguma coisa que dissesse sobre isso, de dançar, escrever, de juntar as coisas, e aí achei um texto, eu lancei o livro em 1989, esse primeiro, e eu achei um texto de Isadora Duncan, de 1889, vejam, 100 anos atrás, e ela dizia assim: eis o que estamos tentando fazer, reunir um poema, uma melodia e uma dança sem que se escute a música, veja a bailarina ou ouça o poeta, mas sim que se viva na cena e no pensamento que eles juntos estão expressando. Então eu volto a essa beleza e a essa magia que é você unir as vertentes, e aí eu entro, né, nesse terceiro livro que eu tive a sorte também de lançar no Museu da Justiça há 4 anos. Foi mágico também esse momento. E esse livro, ele é uma edição bilíngue, o francês é a língua que eu estudei na vida, eu arrisco em inglês, mas o francês é a língua que eu domino. Ele ele é bilíngue, e ele traz esse jogo entre as duas línguas, porque você não consegue fazer uma tradução literal nunca, né? Então são poemas irmãos, o livro traz poemas irmãos que buscam atingir a mesma força da comunicação, mas eles não usam as mesmas palavras, seria impossível, né? Mas eles têm, no bojo do livro, eu acredito, essa magia dessa dança, das palavras com um movimento, com uma sonoridade. Então, eu vou reproduzir aqui um pedacinho e peço licença porque eu vou transitar só um pouquinho entre uma língua e outra, mas convido os senhores a tentarem embarcar, dominem ou não o conhecimento do francês, não vejo questão, porque dá para embarcar nessa musicalidade, nesse ritmo, nessa dança que as palavras também permitem que a gente faça. Então, vou pegar um pedacinho só. Pelas ruas de Paris, ela busca um verso que lhe escapa. Escapa antes da escrita. A frase suspensa, a palavra não dita, o segredo, ainda e sempre, pelas entrelinhas da poesia, le secret toujours encore dans les interlignes de la poésie.
On fait toujours la fête par les rues de Paris, le bonheur monte à la tête, on voit fuir les soucis, o coração faz a festa pelas ruas de Paris, se solta, livre, feliz, feito borbulhas na fonte. São praças, passeios e pontes, vielas e avenidas, histórias de amor, de vida pelas ruas de Paris. São cálices de absinto que giram em labirinto e aprisionam. À chaque pas c'est plus fort le coup de foudre en moi. À chaque fois plus loin mes pas passent ses endroits. O corpo se lança na noite louco, leve aprendiz. O coração é exposto, saltos altos por Paris. On fait toujours la fête par les rues de Paris. O coração faz a festa pelas ruas de Paris. E faz a festa aqui hoje, nesse dia 28 de outubro, com essa atenção tão atenciosa de vocês. Obrigada. Esse é o livro. Ele é uma edição da Ibis Libris, ele está à venda pelo meu site, escritora Cileia Macieira, e é isso, tive a honra de fazer esse lançamento na nossa casa, no Museu da Justiça, há 4 anos. Muito grato, Cileia. Então, percebemos aí mais trânsitos, né? Mais pontos de contato. Agora é o trânsito entre idiomas, entre geografias, né? E o trânsito e as conexões, né? Os pontos de contato e a musicalidade, né? Dessas línguas, né? Se tocando e dançando, né? Em comunhão, né? Muito grato, Cileia. Passamos a palavra para a Andréia, então. Olá, gente, mais uma vez, né? Segunda rodada. Vou tentar ser breve, porque eu ainda quero ouvir meus colegas aí. Como o André sugeriu de eu ler um trechinho de algum conto, né? Eu vou ler um trechinho de um conto meu, que foi um concurso nacional, que foi parar nesse livro, Novas Contistas da Literatura Brasileira, que eu me considero contista, né? Por um acaso eu tive um poema selecionado, mas eu realmente gosto de escrever contos. E eu sou assim muito fã da escritora Conceição Evaristo, e ela fala muito do termo escrevivências, que foi um termo que ela que criou, né? Para falar sobre as nossas vivências e a gente levar isso para a escrita. Ela faz muito isso. E um pouco inspirada nela, né? Como eu trabalho no centro do Rio, eu trabalho na ESAGE, vejo aqueles meninos engraxates, eu acabei escrevendo um conto que é uma mistura, né, lógico, de ficção e realidade. O nome do conto é Tenho Fome. Mas eu só vou ler um trechinho, eu vou deixar vocês instigados. Infelizmente ou felizmente, esse livro está esgotado, o que me deixa muito feliz, né? Fez bastante sucesso, é da editora Zucchi. Então, eu vou ler um trechinho e vou deixar aí vocês, né, instigados a depois lerem o restante. Tia, compra um chinelo para mim? A mulher passou sem olhar para o menino. Tio, compra um chinelo para mim? Está frio. O homem passou sem olhar para o menino. Tia, compra um chinelo para mim? A mulher deu uma parada. Estavam próximos a uma loja de chinelos. Vamos ali, escolha um baratinho, ok? Não estou com muito dinheiro. Tudo bem, tia, qualquer um serve. O menino escolheu um chinelo preto. Estava empolgado por ganhar um chinelo. Já estava andando descalço no chão gelado por 3 dias. Andava com material para engraxar sapatos, mas quase ninguém queria seus serviços. Agradeceu muito aquela senhora pelo presente. Muitas vezes voltava para casa sem ganhar nada. Quando ganhava, mal dava para pedir uma média na padaria, pão e café com leite. O pouco que sobrava tinha que levar para casa. Sua mãe e seu padrasto exigiam que levasse algum dinheiro para casa. Quando chegava sem nada, apanhava. Tobias estudava em uma pequena escola na comunidade onde morava. Ia para a escola mais para comer do que pelas aulas. Raramente tinha algo para comer em casa. Vou deixar aí vocês instigados. E agora eu vou ler um poema do meu querido amigo André, que está aqui com a gente. Poemas de outubro. Eu tinha escolhido um do Drummond também para ler, mas o Lemos já leu, mas está ótimo. E eu vou ler vou ler um poema do André e vou depois já passar a palavra para dar tempo de eu ouvir meus colegas nessa segunda rodada. O conto, para quem tem o livro, está na página 65.
é o conto de número 52. Pode-se encontrar a luz nos caminhos longos, escadas profundas, violentas cidades, orquídeas apagadas por um incêndio, gritos vazios de horrores. Esta luz é criança, brinca no playground do mundo. Ainda que encontre luz, seja onde for, no final do túnel, no começo dos tempos, se daqui a 100.000 anos, entre a guerra e a paz, onde o peito espreme, tudo que assim é e será, já foi um dia criança. Feliz Dia do Servidor. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. E agora eu vou passar para os meus colegas. Muito grato, Andréia. Eu vou passar a palavra agora para o Carlos. Obrigado, André, pela leitura. Tá? Obrigado. E aí nós já tivemos aí, nós já estamos... Rapidinho. Por favor, diga, Sérgio. Olha, a Cileia falou que já lançou um livro no museu também, o André também já lançou um livro no museu. Eu estou aguardando a Andréia. André Borges, por favor. Né? O Carlos Henrique, eu não sei se já lançou, Carlos. Já lançou. O Inter também, né? Então... já estou aceitando o convite, hein? Porque eu estou terminando meu livro de contos e já aceitei o convite. Então, vou lançar no museu. Aceitei, hein, Sérgio? Então... Assim que acabar a pandemia. Assim que for possível, né? Por enquanto a gente está fechado, mas a gente acredita que isso vai se resolver e que a gente vai estar junto novamente fisicamente, né? Não só virtualmente. Mas também, se não tiver e quiser fazer um lançamento virtual, a gente também faz aqui, né, Lemos? A gente topa, né? E aí beleza. Né? Beleza. Acho que estão lançando virtual também, né? Então, vocês estão convidados aí, com o talento de vocês aí, trazer aqui para a gente para lançar, tá bom? Então tá feito o convite aí. Pode continuar que tá ótimo. Muito grato, Sérgio. Então, estamos vendo aí, né, os diálogos se dando em vários âmbitos, já no âmbito literário, né, na comunicação, né, e entre os colegas, né, artistas e servidores, né, e agora sob a forma de possíveis ações literárias, né, também acontecimentos literários futuros também. Eu vou passar a palavra agora ao Carlos Henrique, e aí sugerir que, nesses momentos que nos restam, nós sejamos... breves, porque a gente pode fazer o seguinte, nós temos aí ainda meia hora, né, até 19, então eu vou passar para o Carlos, mas a gente já pode ir abrindo também para os demais participantes, se eles tiverem perguntas, quiserem ler poemas, conversar com os convidados, né, então a gente já abre, mas aí a gente mantém, né, se a gente não tiver tantas manifestações, a gente mantém essa sequência, a mesma sequência que a gente está mantendo até agora, né? O Carlos, aí alguém pode ter a palavra, aí depois, se não tiver de início várias manifestações, a gente volta para o Inter, né, prossegue com o Inter, né, e depois passa para o André, né, mas a gente vai prosseguindo aí também agora envolvendo, né, nesse período de tempo, né, que nos resta, né, envolvendo os demais presentes também. Muito grato, com a palavra o poeta Carlos Henrique Costa. De mãos dadas. O poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade recebe em Itabira, sua mineral cidade, o poeta carioca Carlos Henrique Costa, que se lhe mira e admira desde a primeira idade. Os charás de batismo dão-se as mãos afinal. De nome próprio simples, o escritor paternal. Já de nome composto, o discípulo sobe as montanhas de Minas em gesto filial. Afinidades ligam na vivência e no verso professor e pupilo. Pelo nome de berço, pelo nome poético, coincidentemente heptassílabos átonos, hexassílabos tônicos. O Gauche foi expulso do internato em Friburgo por desentendimento com a língua da vaidade. Eu, tendo escrito poemas em vez de equações, noutro internato em Angra, fui preso em liberdade. Drummond, cuidando dos versos, foi até a farmácia. O remédio deu certo, público funcionário. Henrique, menestrel, levou a sina a sério. Poema, prosa, música, patrão, judiciário. Deram vida a mulheres. Por Drummond ganhou o mundo Maria Julieta.
Como Carlos Henrique, também nome de nomes, tornou real o sonho por apenas um nome parente, Juliana. A obra de Drummond são minas de tesouro, de ferro, pedra, ouro, herança sem talvez. A obra de Henrique são rios de janeiro crescendo o tempo inteiro nos mares que não fez. Este poema, gratíssimo, este poema é integrante do meu livro Lira dos Sentidos. Quem quiser adquirir pode entrar em contato com o Instagram da minha editora, Marina _Livraria Voo Livre, né? @Marina _Livraria Voo Livre. Passo a palavra ao contista Winter Bastos. Winter, você é inverno, mas você está em voga, mesmo estando nós já na primavera. Com você a palavra. Muito grato, Carlos, por sua participação, pela beleza da sua poesia. Recomendo a todos, né, como recomendo que nos leiamos, né, mutuamente. Assim, recomendo também a poesia do Carlos Henrique Costa. Para ficar mais fácil também, ele pode ser. Vocês podem verificar o site da editora do livro, né, que é a editora Circuito, né? Esse é o terceiro livro, né, de poemas, né, seu, né, Carlos? Isso, é. O Carlos está preparando, né, um próximo livro de poemas, né, de sonetos, né? Estou aguardando ansioso, né, e curioso, né, porque estive envolvido no processo editorial de elaboração, né? Então, com a palavra, o Winter, e que bom que o nosso encontro está se dando, né, em meio a esses afetos, a essa... Eu posso deixar uma sugestão? Os escritores estão deixando aqui como adquirir as obras deles. Eu acho que depois podia deixar no chat, né? Para as pessoas que estão participando. É mesmo. Para a gente ficar falando e depois fica difícil a gente conseguir essas informações. Então, a gente pode depois deixar na produção, lançar no chat, que as pessoas vão ter acesso por escrito, aonde encontrar as obras, enfim. Muito bom, muito ótima sugestão. A gente fica falando e depois, mas da onde? Como é que consegue? E tem essa dificuldade, é uma sugestão aí, tá bom? Ótimo, muito bom. Assim, todos os que tiveram acesso à reunião vão ter lá disponibilizada a informação. Ótimo, Pedro. Muito grato, Sérgio. Ótima sugestão. Tá bom, era isso, só isso. Muito grato, muito grato. O Inter com a palavra. Mais uma vez agradeço aí a acolhida de todos vocês, as palavras carinhosas. É muito gratificante estar aqui junto com os colegas e tendo a oportunidade de ler aqui trechos do meu livro Prisões de Estimação, né, que eu vou deixar algum contato ali para as pessoas adquirirem junto à editora Itapuca. Apesar de que pelo qualquer buscador a pessoa encontra o site da editora, né, que está fazendo entregas desse livro normalmente aí para quem se interessar. O trecho que eu vou ler agora é de um conto chamado Seu Lugar. Os textos de Dostoiévski, mais que o próprio autor, são escritos epiléticos, possessos, diabólicos. Ele foi o avô da psicanálise e o pai da culpa do homem, que já nasce culpado como o anjo-demônio que é. Escolhendo o mal, nos tornamos super-homens, amorais e sem Deus. Assassinando Deus, se está matando o pai para tomar-lhe o lugar, preferindo-se reinar no inferno a servir no céu. Disse Moacir, que deve ter pensado em acrescentar. Maranhão, nota-se que você não é de ler muito. Paula deu um muxoxo pensando que precisava de outra bebida com urgência. Há uma passagem em Os Irmãos Karamazov, comentou Matt, em que se conta a história de um ateu que ao morrer foi para o purgatório e, condenado a andar milhões de quilômetros, preferiu, por questões de convicção pessoal, deitar-se na estrada e não caminhar para Deus, ficando parado centenas de anos. Chega, gente, balbuciou Paula, aborrecida. É genial, disse Moacir. O socialismo é o paraíso na Terra como uma afronta contra Deus. Inteligência e conhecimento, fruto da árvore proibida, fazem do homem seu próprio amo e senhor. Livre de qualquer amarra, ele se expande e se engrandece, mas não passa de uma criança com força de adulto, um humano com poder divino. Antes de Deus veio o homem, e antes dele o macaco, que veio do gato, que veio do sapo, que veio do peixe, que veio da alga, que veio de algo. Esse algo, um micróbio talvez, se lhe dermos hoje a força de um homem, o micróbio não faz prédios ou pontes, ele só come e engorda. Eis o monstro.
Este é o homem-deus, força divina e natureza humana. Puta que pariu! Assim não dá, esbravejou Paula. Achei ótimo. Aí, aproveitando o embalo, vou ler mais um aqui, um trecho de um conto chamado Área, que já tem uma dicção completamente diferente desse que vocês viram, que se chama Seu Lugar, né? Então, Área. 3 de comprimento por 3 de largura. 9 passos quadrados de área. Meus passos quadrados. A parede é um quadrilátero como o chão e o teto, tal qual a parede oposta e outras 2. 6 quadrados. Cada um se equivale. Eu poderia estar de pé no piso ou noutra face interna do cubo. Seria o mesmo. Só que, numa parede, talvez prendesse meu pé entre as grades do respiradouro. No lado oposto, ele estaria sobre minha cabeça. Mas em qualquer dos outros quadriláteros seria idêntico. Eu estaria de pé e teria as grades a meu lado. No soalho ou no teto, também nada muda. Tanto faz. São iguais, mais e menos, bem e mal. Outro dia, o mestre veio aqui, olhou para mim com olhos arregalados e me ouviu falar sobre o tempo. O dia deveria ter uma centena de horas, a hora, 100 minutos, o minuto, 100 segundos. O segundo já tem centésimos, e o centésimo, milésimos, que por sua vez tem milionésimos. Ele me olhava, com cara de milionésimo de segundo, pensei. Porém, que seria um milionésimo? Perguntei ao professor. Ele não o era, naquele instante, sentado ali em meu catre. Era professor lá na universidade, igual aos outros. Mas não ali, sentado. Daquele dia em diante, viria sempre se sentar no catre e ouvir lições? Eu assistia às exposições dele na faculdade, e era o único. Os demais não eram alunos. Chegavam por acaso, poderiam ser inscritos em outros cursos, diferentes áreas. Partiam dali e iam para casa. Já eu nunca saía de sala. Não terminaria jamais. Estava nas aulas muito antes da matrícula. Continuava nelas mesmo depois do fim. E permaneceria após terminar a graduação. Envelheceria assistindo à aula. E, depois de morto, ainda assim continuaria. Como um número, uma figura, uma esfera, eu disse ao professor de olhos esbugalhados. Muito bom. Muito grato, Inter. Mais diálogos, mais diálogos surgindo aí, né? Então nós vimos aí nessas conexões entre o conto e o canto, né? A prosa e a musicalidade também, né? Da área, né? Dessa área do Inter, né? E a polifonia de vozes aí, né? Nessa produção na narrativa diversificada, né? De narrativas bem distintas, né? Umas das outras, né? Com a palavra o André, e a gente vai abrindo, né? Nós vamos ter mais uns 20 minutos restantes, né? Para que os demais presentes possam fazer perguntas, ler poemas, ler trechos de coisas de vocês também, né? Antes, então, aqui o André com a palavra, o André de Almeida, o poeta André de Almeida. Então, como prosseguimento, eu vou ler mais 2 poemas meus e depois eu vou ler um poema do Tanucci Cardoso, né? Eu fiz questão de trazer ele aqui, eu vou explicar depois por quê, e o Amarildo Silva. O Amarildo Silva, ele é compositor, músico, e as composições dele são poemas, né? Porque são muito bonitas, eu tenho um CD dele em casa, como eu tenho também um livro que eu vou mostrar aqui do Tanucci Cardoso. Então, eu vou começar com os poemas. Os meus poemas, em geral, não têm nome, tá, gente? Eles foram escritos muito rápido, assim, e eu não botava tema nos poemas. Bom, então, esse é o poema 117. As flores da loja Ceres, da Bela Sintra, oferecidos pelo fiel déspota cristão, severamente envelhecidas, são bem-vindas. São bem-vindas e amadas e adoradas.
eu as coloco num vaso central da casa, se a mim fossem oferecidas, desde que sinceramente oferecidas, muito bem oferecidas. Mas nesta lógica repulsiva, eu também seja sincero e as espero sinceramente envelhecidas. Esse é um. E agora o outro poema. Esse é o 155. Fecho os olhos, durmo. Diante de mim aparecem as sementes de abricó. Planto-as como se fosse a desejar o mel e lábios fechados. Os frutos nascem. Nada há de ser vingança. Tá? Esse é o outro poema que eu selecionei aqui. Então, eu vou ler agora um do Tanucy Cardoso. Tanucy Cardoso, gente, ele é carioca. Ele trabalhou aqui no... Ele foi escrivão de uma vara, eu agora não me lembro, acho que foi uma vara civil, salvo engano. André, foi da 7ª de família. 7ª de família, né? Isso. Então, e ele é premiadíssimo, muitos prêmios, grandíssimo, premiadíssimo, ele está aposentado já há muitos anos. Ele é carioca da gema mesmo. Aproveitando, André, uma informação, o Tanucy Cardoso ele havia sido convidado para participar conosco do evento. Infelizmente, devido à mudança da data, né, a gente havia programado inicialmente o encontro para o dia 30, em função do fato do dia 28 ser feriado. Mas com a alteração da data, o Tanucy já tinha um outro compromisso no mesmo horário. Por esse motivo, ele não pôde estar conosco. Então, nós vamos planejar um outro evento literário em que ele possa estar conosco. Vocês são todos colegas, companheiros, né? Então, estão convidados a participar desse momento, né? Então, a gente quer o Tanucy também conosco e vamos providenciar para que isso seja possível em outra ocasião. Diga-se de passagem, ele está conosco. Entendeu? Ele não está presente, mas ele está aqui em nossos corações. É uma pessoa maravilhosa, eu conheci ele muito pouco, mas tem um livro dele aqui que eu vou mostrar para vocês. Exercício do Olhar. Excelente, excelente. Esse livro daí é um espetáculo, e ele é muito conhecido até entre os grandes nomes da literatura brasileira. Eu cito, por exemplo, Gilberto Mendonça Telles, poeta, ensaísta, crítico e professor, que ele fala assim: não tenho dúvidas em escrever que Tanucy Cardoso é o poeta que mais admiro atualmente no Rio de Janeiro. Tanucy tem um timbre diferente, o seu valor especial e marcante. Com muito talento, com uma grande capacidade de ler os bons autores nacionais e estrangeiros, e com o seu projeto literário diuturnamente construído, é que se vai fazendo a excelente poesia de Tanucy Cardoso, uma das melhores atualmente no Brasil. E não é somente o Gilberto Mendonça Telles, Antônio Carlos Sechim, Carlos Nejar, Reinaldo Valinho Álvares, Olga Savari, né? Que, se eu não me engano, acho que ela faleceu recentemente de Covid-19, salvo engano. Muito tristemente. Então, nós temos aí um conjunto enorme de grandes nomes da literatura brasileira, inclusive muitos membros da Academia Brasileira de Letras, que destacam a figura eminente de Tanucy Cardoso. E eu vou ler, então, aqui um poema dele, Da Fumaça à Palavra. Toda palavra é noite. Perpétua a angústia do não encontro. Há sempre perda no contato, mesmo que se some a pele o espanto.
Toda palavra é prisão e liberdade. Intervalo entre som e silêncio. Toda palavra é falta. Suspiro entre sopro e chama. Toda palavra é não. Dentes demasiados de dor. Toda palavra é vão, é vá, é vã e vão. Desculpa. Ainda que belamente perfeita. Ainda que de adjetivos cilada aparência. Toda palavra é falácia. Nada é maravilha. Toda palavra é nunca. O amor, por exemplo, ou como Deus se pronuncia. Eis que nenhuma palavra é dia, a não ser que há esperança mentira. Toda palavra ornamenta uma lápide de mistérios e magias. Daí a incompletude, sua infinita largueza. Daí a poesia implícita em cada uma. Barro e cimento. Pedra viva. Toda palavra disse cedo o adeus, por exemplo, ou como morto se anuncia. Então, esse poema dele está no livro Eu e Outras Consequências. E para terminar, devido ao nosso tempo muito restrito, porque eu trouxe mais coisa do Tânio Cardoso, mas não vou poder ler tudo, vamos então falar de Amarildo Silva. Amarildo Silva é outro serventuário. Ele foi presidente do Tribunal de Justiça na década de 90, ele trabalhou em uma vara civil, e eu acho que ele está aposentado do TJ, se aposentou do TJ em 2017. Se aposentou, André. Em 2017, né? Então, e o barato dele, né, a grande pegada dele é justamente a parte musical, né? E ele é um grande compositor, ele é mineiro, tá? Ele é nascido em Raul Soares, Minas Gerais. E ele é cantor, compositor e violinista. Então, com base nisso, a discografia dele, nós temos Virgem Sertão Rosiano, Cambada ao Vivo, Cambada Mineira 2. Ele tem muita influência da literatura de Guimarães Rosa, ele tem muitos elementos do seu estado de nascença, que é Minas Gerais. Então, eu vou ler aqui uma composição, a letra, na realidade, de uma composição exclusiva de Amarildo Silva, chamado Alma Latina, que se transformou em música, né? É uma composição, logo se transformou em música. Já brilhou lá tão distante uma luz noutro lugar. Já se passou tanto tempo e ainda estás a procurar um caminho, um destino, uma noite para brilhar. E brincar com outras belezas, jeito manso de amar. E biscar nos horizontes, navegante em algo mar, tão perdido, vivo, riso, outras coisas avisar. Um recanto manso, manso, tantos prantos a rolar e chorar. Eu estou assim perdido, mas espero me encontrar. Eu te amo tanto, tanto, nem posso te lembrar. Mas um dia chegaria, num instante para ficar, feito em guerras, maravilhas, jeito manso de gostar. Não é lindo? Bonito, muito bonito, André. Eu lendo uma letra dessas,
eu me entristeço em ver o que está sendo produzido aí, ou exposto, né? Quer dizer, muita coisa está sendo produzida boa por aí, de qualidade, a gente não vê, porque o que a gente está vendo ultimamente, infelizmente, né? A gente lendo essa música, dá uma tristeza de ver que nós não estamos sendo eivados dessa qualidade, desse transbordar de qualidade, de prezar por uma boa literatura, né? É isso, gente. Então, passo a palavra para o Lemos. Muito grato, André, e grato em especial por sua generosidade também, compartilhando conosco da produção de outros artistas, também colegas nossos que, por um ou outro motivo, não puderam estar virtualmente aqui, mas estão presentes, conforme você mesmo disse, né, por meio da sua interpretação, da sua lembrança, da nossa memória, né? Antes a palavra está aberta, nós temos poucos minutos, né, mas a palavra está aberta para alguma pergunta, eventual pergunta, algum comentário. Antes disso, só quero dizer que, não sei se vocês estão atentos ao chat, mas vários presentes manifestaram, né, cumprimentaram vocês, vários de vocês, e várias manifestações de carinho, de afeto, né, de apreço aqui pela presença de vocês, pelo que vocês compartilharam conosco, né? Para vender, hein, gente? Então, está tudo isso lá no chat, né? A produção pediu para que vocês compartilhem, né, informações sobre os livros de vocês, né? Alguns de vocês já estão fazendo isso, outros podem fazer logo após, né, um pouco depois, né, do término, ou ainda no decorrer dos minutos que a gente tem. E eu vi que no chat, né, a palavra está aberta também, e depois disso, se ninguém se manifestar agora verbalmente, uma participante, uma presente, ela fez um pedido aqui. Posso ler? A Jussara Miranda, ela pediu para que o Carlos Henrique lesse um dos poemas dele, do Lira dos Sentidos, é o poema Mar Adentro. Mas acho que alguém falou algo, por favor, quem... Fui eu, Gina. Fui eu que falei, se der para ler alguma coisa. Por favor, Gina Teixeira conosco, também uma outra artista, né, contemporânea, né, conosco aqui, intérprete, cantora, tem estado conosco, né, tem prestigiado a programação do Leituras no Palácio. Com a palavra, Gina Teixeira. Pois eu queria começar logo pedindo desculpas ao Carlos Henrique, que é compositor também, né? É lá da Casa do Compositor Musical, onde eu estou presidindo, e houve uma faxina no meu caos essa semana, e aí os livros que eu tinha separado, ele até me presenteou, eu queria fazer esse sucesso de ler uma poesia dele, ainda mais a moça guardou não sei aonde, tanto é que eu fechei o vídeo para vocês não verem o caos, aí ficava procurando, porque eu tenho várias instâncias que tem uma parte de livro, retira a primeira parte para procurar atrás, mas infelizmente não achei, não vai ser dessa vez. E como eu também venho escrevendo sonetos, crônicas, eu não tenho livro nenhum publicado, mas tenho para mais de 40 antologias, né, bilíngues e tudo. Então, eu queria aproveitar, vou ler aqui, As Cartas que Não Escrevi, que foi uma antologia da Helvétia. A Helvétia é uma editora de Cabo Frio, mas que fazem bilíngue também, né? Português, francês, porque a menina, que é eu digo menina porque ela é muito jovem, tem 20 e poucos anos, a Janine Rosa, ela reside em Geneve, na Suíça, e ela faz essa ponte, entendeu? E aí então, eu vou ler para vocês, pelo menos esse aqui, tá? As Cartas que Não Escrevi. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2018. Minha verdadeira querida fada madrinha, minha madrinha de Cristo. Quanta saudade eu sinto das nossas conversas. Você foi a pessoa mais importante na minha infância com relação ao meu lazer. Foi você que me levou pela primeira vez para assistir ao musical no Teatro Carlos Gomes. E naquele momento, eu percebi que era aquela profissão que eu iria seguir. Fomos confidentes mútuas em minha mocidade. Foi você quem me emprestou dinheiro.
quando um trambiqueiro diretor de teatro me convidou para ir trabalhar em Las Vegas e disse que cada um teria que arcar com 10% do cachê para fazer um vídeo. Foi você que emprestou a meu pai o dinheiro para podermos trocar de apartamento no sorteio de Jacarepaguá pelo Meia. Foi você a pioneira na família a dirigir um automóvel e a me conduzir para os deliciosos banhos de mar na Princesinha Copacabana. Foi você que me levou para fazer cursos junto com suas colegas. Foi você a primeira a concluir uma universidade. Foi através de você que tive acesso ao mundo do maravilhoso Monteiro Lobato. Você foi uma ídola para mim, mas após a morte da minha mãe, que sempre dizia que madrinha era a segunda mãe, você me telefonou e disse que sua irmã, também madrinha, pedia para que eu não fosse à casa de vocês enquanto eu fizesse teatro. Esse telefonema foi uma bomba na minha cabeça. Como abandonar um teatro após ter bacharel em teatro pela Unirio, após ter estreado no mesmo teatro Carlos Gomes, em 1974, na companhia do Colé, em Calça de Veludo ou Tudo de Fora, de Arnaud Rodrigues e Roberto Silveira. Aquela premonição da infância se tornando realidade naquele sagrado tablado. Após ter feito turnês por diversas capitais do Brasil, trabalhado no exterior, ter interpretado personagens de Jean Genet, Shakespeare, Bizet, Jean Cocteau, Frédéric Dumas, Sófocles, Aristófanes, Ray Conniff, John Chapman, Ron Collins, Augusto Boal, Álvaro Moreira, Antônio Bivar, Oswaldo Viana Filho, Pedro Porfírio, Fernando Sabino, Aldo Calvé, José Maria Rodrigues, Ronaldo Ciambroni, Raquel Jardim, Maria Lúcia Vidal, Machado de Assis e outros. Compreendo que sua única irmã é tudo para você. E como sei que ela está sempre presente, desfrutando da casa de vocês, resolvi acatar a decisão da minha consciência e continuar ausente de sua vida, visto que sou o plano B, com carinho da sua eterna afilhada que muito te ama, Regina Maria. PS, continuo morando em Laranjeiras, na nossa cidade maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Eu tenho outros também, mas eu sei que muita gente vai querer falar também, né? Eu tenho um da antologia bilíngue italiano-português, né? Que é da Sônia Michelin também, que eu fiz Vivagina, que foi feito também várias antologias, foi colocado em outras antologias. Posso ler mais um? Esse é um soneto, aliás, uma poesia. Pode? Pode. Tudo bem, Gina. Chego em algum reduto, dou de cara com o neném. E eu sempre escuto. Quantos anos você tem? Aí respondo com firmeza. Já passei o postinho, vira a mesa. Penso, só pode ser a vestimenta. Ele diz que estou mentindo. Acho graça e fico. Conclui que ganhou na quina. Me elogia e me saúda. Vivagina! Vivagina! Ela ainda é boa. Agradeço e acrescento. Fui da Pareto e do Orsina. E nada mais eu comento. Ele insiste. Vivagina! Vivagina! Aí termina o conflito. Meu apelido era Mosquito. Continuo na pista. O meu problema é só a vista. Obrigada, gente. Muito grato, Gina, por sua presença, sua participação, por partilhar a criação sua conosco, né? Nós estamos nos aproximando já dos momentos finais. Eu gostaria de novamente reafirmar, né, o prazer, a alegria de tê-los todos aqui reunidos, né? Eu sinto muito, né, pelo fato de que já está mesmo, né, por terminar. Eu gostaria que os demais presentes pudessem ter se manifestado, compartilhado também conosco, feito mais perguntas, né?
mas infelizmente nós vamos nos aproximando do final por uma questão mesmo, né, da necessidade mesmo aqui da administração do tempo, né, questões técnicas também. Antes disso, eu vou passar então a palavra ao Sérgio Considel, né, para que nós possamos, né, ir nos despedindo e de antemão afirmo que teremos outros encontros, né, semelhantes a esse, com essa beleza, com esses afetos, com essa expressão de carinho, de amizade, de companheirismo, né, de servidores públicos, né, no mais amplo sentido, né, porque atuamos, né, no serviço público e ser artista, a arte é um serviço público, então todos vocês são duplamente servidores públicos, né, no mais amplo sentido, no melhor dos sentidos, nos melhores dos sentidos possíveis, né? Lemos, eu esqueci de dizer que eu sou auditora da Receita Federal, aposento do concurso de 1981. Obrigada. Puxa vida, Gina, olha, eu não sabia disso, e peço desculpas pela minha ignorância, do contrário, você estaria no elenco de convidados, mas vamos fazer outros eventos como esse, você vai poder estar presente, a gente quer ter o Tanúcio Cardoso conosco também, então eu sinto muito por isso, mas eu não tinha informação mesmo. Inclusive, eu entrei logo no começo, mas não entrei de fato na sala, porque eu estava num evento da Anfip, da nossa Associação Nacional dos Fiscais, tá? Que foi de 3 a 5, com sorteio, por hoje ser o dia do Barnabé, né? O nosso dia. Agora dizem que é o dia do parasita, né? Cada hora... Misericórdia. Um apodo diferente. São os nossos tempos, né? Esses tempos aí, né? Com a palavra, então, para que finalizemos, né? A sessão do museu, certo? Estava muito sido bom, com a palavra. Estava maravilhoso, né? Mas a gente tem tempo, né? E não tem jeito, não tem como continuar. Mas eu já feito convite, né? Eu acho que se vocês quiserem se encontrar em outras oportunidades, não só nessa homenagem ao servidor, estão convidados, é só a gente organizar um encontro aí entre os escritores, né, os servidores e escritores, e a gente dá pauta, né, o Lemos? Né? O Lemos aí é que cuida disso. Sim, sim. Eu queria agradecer, então, eu acho que os servidores, eu tenho certeza que hoje os servidores foram muito bem representados, né, nessa homenagem, né, pelo André, pela Andréia, pela Cileia, pelo Carlos Henrique, pelo Inter. Eu queria agradecer pela dedicação de vocês. Agora a Gina apareceu também, né, que é servidora também, que a gente nem sabia, né? Seja bem-vinda, Gina. Então, Obrigada. Obrigado pela homenagem que vocês prestaram para os colegas, né? E eu queria também fazer um convite, né? A gente vai ter um sarau, não, é uma homenagem, né, ao Antônio Carlos Sequim. Depois eu queria que o Lemos falasse nisso, né? Que o livro chegou até hoje aqui em casa, né? O livro dele, que a gente vai ter um encontro com ele, né? Sobre a obra Desdizer, né, Lemos? Depois antes de você terminar, você faz o convite, né? Das pessoas que gostam de poesia, né? De literatura. Nós temos também um clube de leitura e temos o sarau. Então, muito obrigado pela presença de todos, pela presença do público. E as atividades estão aí na agenda cultural. Prestigiem, né? O Museu da Justiça, Centro Cultural do Poder Judiciário, faz uma programação para todo mundo, né? Então, para toda a sociedade, servidores, magistrados, enfim, é para todos. Então, é uma casa aberta para o público. Então, todos estão convidados. Muito obrigada. E eu vou passar para o Lemos encerrar e fazer esse convite, né, que é importante, né? Tá bom? Obrigado, gente. Muito grato, Sérgio, por suas palavras, por sua presença, por seu apoio contínuo, né? Inestimável. Então, falando nisso, né? Nós temos realizado, né, uma série de programação, uma programação seriada já há mais de um ano no Museu da Justiça, né? O nome dessa programação é Do Direito à Literatura. Então, nós começamos com um clube de leitura, o Leituras no Palácio, que já existe há um ano, fez aniversário recentemente, né? E nós tivemos uma edição especial do Leituras no Palácio,
E nessa ocasião, né, foi a primeira vez que nós convidamos um escritor, um autor de uma obra que nós sugerimos, nós decidimos ler. Então nós tivemos a presença do poeta, né, ensaísta, professor, né, servidor público também, né, o poeta Adriano Spínola esteve conosco nessa primeira edição comemorativa, e nós vamos ter uma segunda edição em comemoração ainda, né, de um ano de existência, né, com a presença do poeta, ensaísta, crítico, membro da ABL, professor, né, servidor público também, né, Antônio Carlos Sequim, extraordinário poeta, extraordinário criador, né, um grande pensador da poesia, né, de todos os tempos, né, de grandes nomes da literatura brasileira, né. Então ele vai estar conosco no próximo dia 9 de novembro, numa segunda-feira, né, às 17 horas, todos vocês estão convidados, nós vamos ter uma conversa, uma entrevista, leitura de poemas, né, do livro Desdizer e Antes, né, esse é o livro que nós sugerimos, né, que os participantes, né, do Leituras no Palácio lessem, né, e essa programação, ela tende a ter mais braços, já nós estamos planejando um futuro seminário também, para que tenhamos a presença de outros criadores, de outros pensadores, né, conosco também no seminário, né, que faça essas conexões que a gente já tem feito, né, entre as várias disciplinas, entre o direito e as artes, o direito e a psicologia, a sociologia, a história, né, e nada nos impede de que nós, os que estão presentes aqui, façam propostas de ações, né, alguma ação coletiva, literária, né, que seja inserida nessa programação que a gente tem desenvolvido. Então, todos vocês estão convidados a cooperar, a colaborar também, de alguma maneira. A gente pode pensar em algo assim que envolva uma participação, né, dos criadores, né, que integram o judiciário, né? Então, fica aberto aqui o convite, né, reafirmo, né, feito pelo Sérgio, né, e, novamente, agradeço, reafirmo a alegria de tê-los conosco, o prazer dessa tarde, as pessoas, não os presentes, nem as pessoas comentando aí, né, que nem sentiram o tempo passar, né, então, graças a a beleza do encontro, a simpatia de vocês, a generosidade e os afetos aqui, e a justa homenagem que merece o servidor público, aquele que dedica, né, dedica a sua vida, né, o seu tempo, as suas forças, né, as suas capacidades a servir o público, né? Então, mais uma vez, muito grato, e foi uma alegria e um prazer tê-los todos conosco. Um grande prazer tê-los conosco. Grande alegria. E parabéns a todos vocês. Grande Leminski! Obrigado. Um grande abraço a todos e vamos nos reencontrando. Aproveitemos esse encontro para que esses laços, né, se solidifiquem, se tornem mais consistentes e sejam alimentados. Que assim seja. Tchau. Grande abraço. Tchau.